Boa noite a todos, eu sou o narrador, e estou aqui para ajudá-los a pegar no sono com essas histórias de terror sobre segredos familiares macabros. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like no vídeo. Eu adoraria saber de onde você é e que horas está assistindo, então deixe um comentário. Agora, quando estiver pronto, acomode-se, relaxe. A noite no Lago Blackwater começou como qualquer outra viagem de verão. A lua se refletia na água, que brilhava como um espelho escuro. Um céu repleto de estrelas nos observava enquanto minha namorada Amy, meus primos Mike e Aura e eu aproveitávamos o primeiro dia de acampamento. A atmosfera era perfeita. O ar tinha o cheiro de pinho e fogueira. No entanto, algo parecia errado. A floresta estava silenciosa demais. Um silêncio incomum, para ser honesto. Havia uma sensação pesada no ar, uma inquietação estranha, mas ninguém comentou nada enquanto ríamos das apostas de Mike e Aura. Foi então que percebi que minha lanterna não estava na minha mochila de acampamento, embora tivesse certeza de que a havia levado. Isso me deixou um pouco nervoso, já que estávamos no meio de uma floresta escura e eu sabia que poderia precisar dela. Algum tempo depois, a encontrei caída a alguns metros da barraca, mas a lente estava quebrada. Achei aquilo estranho, mas tentei não pensar muito e presumi que a havia derrubado sem perceber. Em um momento de silêncio, Mike notou que nem mesmo os pássaros estavam cantando. "Vocês não acham isso estranho?" murmurou, olhando ao redor com nervosismo. Ri, tentando aliviar a seriedade da situação, embora a inquietação estivesse se tornando cada vez mais palpável. Todos tentamos relaxar e aproveitar o momento. Quando a noite caiu, finalmente entramos na barraca para dormir. Esprememo-nos naquele pequeno espaço e começamos a brincar, dizendo que parecíamos uma lata de salsichas. Tentamos rir e aliviar um pouco a tensão, mas a piada não teve graça. Em algum momento, pegamos no sono, mas acordei ao som de algo se movendo do lado de fora da barraca. No início, não dei importância, pensando que fosse apenas um animal, até que o som de passos chegou. Aqueles definitivamente não eram passos de um animal. Eram pesados e lentos, e estavam bem ao lado da nossa barraca. Foi nesse momento que meu sangue gelou. "O que é isso?" sussurrou Aura, tremendo, enquanto os passos se aproximavam cada vez mais. De repente, um som ensurdecedor rompeu o silêncio, como se algo estivesse arranhando metal e madeira. Fiquei paralisado, incapaz de me mover, enquanto minha mente disparava a 1000 por hora. O que diabos estava acontecendo? Todos nós estávamos assustados agora, mas antes que pudéssemos reagir, a barraca estremeceu e uma sombra escura investiu contra nós. O medo tomou conta do meu corpo. Não sei quem gritou primeiro, mas os gritos se misturaram ao som estridente de um objeto cortando o nylon. Mike foi o primeiro a cair. O choque e o horror tomaram conta do ambiente quando vimos a lâmina de uma faca enorme se cravar em seu lado. O sangue jorrou rapidamente, formando uma poça que se espalhou pelo chão e nos encharcou. "Mike!" gritei, mas já era tarde demais. Aura estava em pânico, tentando alcançar a saída, mas, de repente, a sombra se lançou sobre ela e a lâmina perfurou seu abdômen em um único movimento. Seu rosto passou de confusão para puro terror, e por um momento fiquei paralisado, vendo a vida esvair-se de seus olhos com cada golpe, incapaz de gritar ou me mover. O assassino nos atacava de fora da barraca. Tudo o que podíamos ver era seu braço empunhando a faca, golpeando meus primos sem piedade. Ao meu lado, os gritos de Amy me tiraram do estado de choque, e algo dentro de mim despertou. Um impulso gritava que eu precisava sair dali o mais rápido possível, ou seríamos os próximos. Mas antes que eu pudesse reagir, o assassino agarrou Amy pelos cabelos, arrastando-a para o lado da barraca e começando a esfaqueá-la também. Tudo aconteceu tão rápido que mal consegui reagir. Meu corpo começou a tremer, e meu coração se despedaçou ao ver seu olhar de horror enquanto aquele monstro a atacava sem piedade. Quando finalmente a soltou, seu corpo ensanguentado caiu aos meus pés. Foi então que percebi que ele só tinha mais uma vítima para fazer, eu. De repente, o homem retirou o braço de dentro da barraca. Olhei para a abertura que ele havia feito com a faca. Naquele instante,
Encarei olhos vermelhos e escuros que me olharam de um jeito que me fez estremecer. Era o olhar frio da morte. O terror tomou conta do meu corpo, mas um surto de adrenalina me fez reagir. Cerrei os dentes. Num impulso, consegui sair da barraca. O homem tentou me segurar, puxando minha camisa, mas fui mais rápido e consegui me soltar. Corri como nunca havia corrido antes, meu coração martelando no peito e a imagem dos meus primos e da minha namorada sendo assassinados gravada na minha mente. A floresta parecia ganhar vida ao meu redor. Tropecei em raízes e pedras, caindo várias vezes, mas não parei. O chão estava gelado e áspero sob meus pés descalços, e o gosto do meu suor misturado com o sangue dos meus amigos enchia minha boca. Quando finalmente consegui sair da floresta, avistei um carro à distância e me joguei na frente dele, forçando o motorista a parar bruscamente. Vendo meu estado, o homem desceu e perguntou o que havia acontecido. Tudo o que consegui fazer foi gritar, desesperado, para que ele me tirasse dali o mais rápido possível, pois um assassino estava atrás de mim. Minha voz era um misto de desespero e pânico, mas, felizmente, o motorista me deixou entrar e me levou até a delegacia. O trajeto até a estação policial foi um borrão. Minha mente estava confusa, presa em um ciclo de terror e desorientação. Tudo parecia surreal, como se eu estivesse preso em um pesadelo sombrio. Minha próxima lembrança foi das luzes azuis piscando e de vozes abafadas. Os policiais faziam perguntas sem parar, mas eu não conseguia responder nada. Apenas balbuciava sobre os passos, a faca, as sombras. "Onde estão seus amigos?" perguntou um dos policiais, com uma voz grave. Mas eu não consegui responder. Não conseguia parar de pensar em como tudo havia mudado em questão de minutos. Como uma noite que prometia ser divertida se transformou em um verdadeiro pesadelo. Como, em questão de instantes, fui lançado ao caos e ao horror. Quando finalmente consegui me acalmar um pouco, contei ao policial o que havia acontecido naquela noite. Uma equipe foi enviada à floresta e encontrou exatamente a cena dantesca que eu havia descrito. Infelizmente, devido à falta de evidências e às poucas informações que pude fornecer sobre o assassino, ele nunca foi encontrado. Até hoje, vivo com a angústia de saber que posso cruzar com ele a qualquer momento, sem ter a menor ideia de quem ele é. Ele pode ser qualquer um ao meu redor. Essa foi a experiência mais aterrorizante da minha vida e a maior tragédia que minha família já enfrentou. Mike e Aura eram os únicos filhos da minha tia e do meu tio. Mesmo após mais de 20 anos, eles ainda choram pela perda de seus filhos. Só espero que, um dia, o monstro que destruiu nossas vidas naquela noite pague pelo que fez. Oi, meu nome é Harry. No último verão, decidi ficar na casa dos meus pais enquanto o proprietário do meu apartamento fazia alguns reparos. Eu poderia ter ficado com minha namorada, Marilyn, mas fazia muito tempo que eu não via minha família. Além disso, meu irmão mais novo, Killian, estava voltando para casa depois do primeiro ano na universidade, então achei que seria uma boa oportunidade para colocar o papo em dia e passarmos um tempo de qualidade juntos. Cheguei numa sexta-feira à tarde e comecei a conversar com meus pais. Ficamos batendo papo por algumas horas e fiquei feliz em ver que eles estavam bem. Me perguntaram sobre Marilyn e sobre o meu trabalho e parecia que estavam muito felizes por eu estar indo bem em ambos. Também perguntei sobre os amigos deles da igreja, já que são bastante religiosos e tudo parecia estar muito bem. Por fim, perguntei sobre Killian, mas pelo visto eles também não tinham falado muito com ele ultimamente. Desde que começou a faculdade, meu irmão tinha se distanciado de todo mundo. Achei que ele estivesse afastado apenas de mim, mas fiquei surpreso ao descobrir que ele também estava evitando nossos pais. Minha mãe foi para a cozinha preparar o jantar, e meu pai e eu nos sentamos para assistir a um jogo de futebol. Era reconfortante estar de volta em casa e sentir aquele calor que só a família pode proporcionar. Mas a tranquilidade foi interrompida quando Killian chegou. Assim que o vi, percebi que ele estava diferente. Ele ainda tinha o mesmo rosto, mas agora usava botas estranhas e um sobretudo que não combinava nem um pouco com ele. Não era o estilo dele. Além disso, havia um brilho esquisito em seus olhos,
uma espécie de escuridão que me deixou um pouco desconfortável. Killian veio até mim e me abraçou, perguntando como eu estava. Mas, por algum motivo, tanto o abraço quanto as palavras dele me pareceram frios. No entanto, depois de um ano sem nos vermos, achei que era normal que as coisas não fossem mais como antes. Então, deixei isso de lado e comecei a contar sobre o meu trabalho e sobre meu relacionamento com Marilyn. A princípio, ele parecia normal. Me parabenizou e tudo estava indo bem. Pelo menos até o momento em que mostrei uma foto da Marilyn para ele. A expressão de Killian mudou drasticamente. Você tá mesmo namorando ela? Ele perguntou, num tom carregado de algo que eu não gostei. Fiquei um pouco surpreso com a reação dele e respondi que sim, que não via motivo algum para não estarmos juntos. Nós dois somos bem atraentes, não acha? Brinquei, tentando aliviar o clima. Mas logo percebi que sua reação negativa era porque Marilyn era uma mulher negra. A partir dali, o mal-estar entre nós cresceu como um balão prestes a estourar. Até meu pai, que geralmente vivia no próprio mundo, percebeu a tensão. Durante o jantar, minha mãe sugeriu que Killian e eu saíssemos para beber alguma coisa. Achei a ideia um tanto arriscada, mas ele adorou. Disse que tinha descoberto um bar incrível onde, segundo ele, eu poderia aprender mais sobre mim mesmo. Não entendi o que ele quis dizer com aquilo, mas depois do jantar entrei no carro dele e seguimos para uma parte da cidade que eu não conhecia. 10 minutos depois, Killian parou em frente a um bar decadente, sem nenhuma placa na porta. Notei que éramos os únicos com carro no estacionamento. Todo mundo tinha chegado de moto. Não gostei do lugar nem um pouco e falei isso para ele. Confia em mim, esse lugar é incrível, ele respondeu. Eu não queria criar mais atrito entre nós, então, relutante, o segui para dentro do bar. Assim que entrei, soube que tinha cometido um grande erro. O lugar estava cheio de caras com aparência intimidadora. A maioria tinha a cabeça raspada e o corpo coberto de tatuagens. O ambiente era pesado e eu não me sentia nem um pouco confortável. Comecei a me perguntar se tinha sido uma boa ideia aceitar aquele convite. Lá estava eu, naquele bar decadente, com meu irmão me apresentando a uns brutamontes que me olhavam como se eu tivesse invadido o território deles. Não gostei nem um pouco da situação e fui ficando cada vez mais desconfortável. Killian insistiu para que eu pegasse meu celular e mostrasse uma foto da minha namorada. Mas, claro, eu não ia fazer isso. Eu não conhecia aquelas pessoas e definitivamente não queria que soubessem nada da minha vida pessoal. Killian não reagiu bem à minha recusa. Num piscar de olhos, ele me empurrou contra a parede e arrancou o meu celular da minha mão. Então, ele mostrou a eles a mesma foto da Marilyn que eu havia mostrado para ele mais cedo. O grupo ficou em silêncio, como se tivessem visto um fantasma. A partir desse momento, a conversa tomou um rumo sombrio. Eles começaram a falar sobre raça pura e linhagens de sangue. E foi aí que percebi. Eu estava no meio de um grupo supremacista. E o pior de tudo, meu irmão fazia parte deles. Killian me manteve pressionado contra a parede, com a mão no meu peito, me obrigando a ouvir aquelas barbaridades. Mas eu só queria sair dali. Por que você me trouxe aqui? Exigi saber. É simples, ele respondeu. Sério. Você precisa terminar com aquela garota e preservar o nome da nossa família. Meu sangue gelou. Gritei com ele, dizendo que amava Marilyn e que nunca ia abandoná-la por causa das loucuras dele. Isso deixou-o furioso. Killian começou a despejar um monte de discursos racistas que, aparentemente, aprendeu na universidade. Quando ficou sem argumentos, sacou uma faca do bolso e encostou na minha cara. Se você não continuar nossa linhagem, vai se arrepender. Não vou deixar você nos arruinar. Olhei ao redor. Os outros caras só sorriam, como se estivessem curtindo o espetáculo. Naquele momento, soube que ele estava falando sério. Ele não ia me ouvir. A adrenalina tomou conta de mim, e a única coisa em que consegui pensar foi em sair dali. Então, fiz a primeira coisa que me veio à mente. Dei um chute nele com toda a força. O golpe fez com que ele deixasse a faca cair, e eu aproveitei para empurrá-lo. Ninguém fez nada. Talvez houvesse um código entre eles, sei lá. Eu só sabia que não podia ficar ali.
Corri o mais rápido que pude até a casa dos meus pais. Um trajeto que normalmente levaria meia hora fiz em 15 minutos. Mas, quando contei tudo a eles, minha mãe simplesmente riu. O Killian já nos contou o que aconteceu, ela disse. E foi então que vi meu irmão saindo da cozinha. Ele chegou antes de mim e inventou uma história. Disse que eu estava bêbado, dei em cima de uma garota e fui rejeitado. Então saí correndo chorando. Tentei contar a verdade, mas ninguém acreditou. No fim, desisti. Liguei para Marilyn, contei tudo a ela. E naquela noite, decidi que nunca mais pesaria naquela casa enquanto Killian estivesse lá. Desde então, meu irmão voltou para a universidade e eu não faço ideia do tipo de coisas malucas que ele anda aprendendo por lá. Vi meus pais algumas vezes, mas eles ainda não acreditam em mim, e eu não tenho ideia de como fazê-los mudar de opinião. Eu não pensei muito sobre isso quando minha amiga Alexandra, a quem carinhosamente chamamos de Alex, me convidou para passar a noite em sua casa. Era para ser uma típica noite de pijama, uma fuga perfeita do estresse dos estudos com meus irmãos. A família dela sempre foi muito acolhedora. Sua mãe preparava jantares deliciosos, enquanto o pai dela ria das anedotas escolares e as irmãs de Alex provocavam os meninos. A casa dela estava sempre cheia de calor humano e risadas. Mas naquela noite, algo estava estranho com a Alex. Ela ficava olhando para o celular, os dedos dela tremendo levemente. Quando subimos para o quarto, ela de repente falou: "O caos está chegando. O chão está prestes a chegar." As palavras dela ficaram no ar, como se tivessem um peso especial. Eu já tinha encontrado o irmão dela algumas vezes, e sempre havia algo inquietante nele. "Por quê?" eu perguntei. "Ele quer dinheiro. Meu pai vai dizer não." Eu não insisti, mas me lembrei dos rumores sobre o Sean, de que ele não era muito certo da cabeça e tinha um temperamento volátil, como se estivesse sempre tramando algo sombrio. Pouco depois da meia-noite, ouvimos o barulho de um carro freando na entrada. Alex se enrijeceu imediatamente. "Por que ele está aqui tão tarde?" eu perguntei. "Porque ele sempre quer dinheiro. Nunca é o suficiente." Logo, ouvimos a porta da frente se bater, seguida pela voz do Sean, que vinha cheia de raiva. "Eu te falei que preciso disso." A voz de Michael, o pai da Alex, soou calma, mas firme, quando ele respondeu: "Não dessa vez, Sean." Foi então que o Sean gritou furioso: "Eu faço parte dessa família. Eu tenho direito." Nesse momento, Alex se levantou tremendo. "Eu preciso ver o que vai acontecer," ela disse. Tentei impedi-la, mas ela foi rapidamente em direção ao corredor. Da esquina, eu me inclinei e vi os pais dela tentando bloquear o caminho do chão. Ele ainda estava furioso, gritando com eles, mas de repente um rifle apareceu do nada, e eu não consegui processar o que aconteceu em seguida. Um primeiro tiro ecoou pela casa como um trovão, e Michael, o pai de Alex, caiu no chão com um baque. O sangue começou a se acumular ao redor dele. Nesse momento, gritos começaram a ecoar, e eu vi a mãe de Alex, a Sandra, correndo desesperada em direção a ele, chorando e gritando de angústia. "Por favor, Sean, não faça isso." A voz dela estava rachada, mas nesse instante, um segundo tiro atingiu Michael no peito, fazendo a mãe de Alex cair para trás, batendo nas escadas. Sandra caiu no chão, imóvel. "Mãe!" gritou Alex, horrorizada, assim como suas irmãs, que continuavam chorando e implorando para que Sean parasse. Nesse momento, os olhos de Sean se voltaram para nossa direção e sua expressão se retorceu em fúria. Era aterrorizante. Eu sentia a adrenalina percorrer meu corpo e rapidamente me escondi em um quarto, deslizando para debaixo da cama. Ouvi os passos pesados dele subindo as escadas. "Onde você está, Alex?" ele gritou, com uma voz que fez meu sangue gelar. Enquanto isso, a voz da Alexandra ecoava pelo corredor. "Sean, por favor, não faça isso. Coloque a arma no chão. Somos sua família." Ela suplicava. Tentei segurar a respiração, meu pulso acelerado, enquanto os passos ensanguentados dele passavam pelo corredor.
Ela estava completamente aterrorizada. Embora uma parte de mim quisesse sair para ajudar Alex, o medo me dizia para não sair de onde estava, ou eu seria a próxima. Você acha que é melhor que eu? Shawn rosnou. Eu que deveria estar no comando, mas vocês todos me subestimam. Eu sou só o irmão problemático, viciado em drogas, o ovelha negra. Por isso, não me importo com vocês. Então, o grito de Alex fez minha pele arrepiar. Meninas, saiam daqui. Mas o grito dela foi cortado pelo rugido de outro tiro. Meu coração parou. Não, 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 eu sussurrei, enquanto meu corpo tremia e as lágrimas começavam a rolar pelo meu rosto. Eu não podia acreditar que ele tinha matado Alex. Enquanto eu tentava permanecer em silêncio, com as emoções transbordando, os passos pesados de Shawn se aproximaram da porta do quarto da Alex, onde eu e Jenna, uma das irmãs dela, estávamos nos escondendo. Ela no armário e eu debaixo da cama. Eu ouvi a porta se abrir lentamente, e os passos pesados dele entraram, deixando marcas de sangue no carpete. Onde está minha irmã mais nova? Shawn gritou. Eu olhei com cuidado. Jenna estava encolhida em um canto do armário, iluminando o rosto com a luz do celular. Ajude-nos, ela sussurrou entre soluços para alguém no telefone. Mas antes que ela pudesse reagir, Shawn abriu o armário com um estrondo. O que diabos você pensa que está fazendo? Ele gritou ao ver que ela estava ligando para o 911. Então, ele arrancou o celular de Jenna e o esmagou contra o rosto dela. Chamando a polícia? Hein? Ele zombou. Shawn, por favor, você não precisa fazer isso. Ela implorou, com lágrimas escorrendo pela face. A voz dela se tornou um sussurro trêmulo. Por favor, não me diga o que fazer. Ele respondeu com raiva. De repente, agarrou os cabelos dela, arrastando-a para fora do armário. Jenna lutou, chutou e gritou. Por favor, Shawn, eu sou sua irmã. Somos família. Então, ele fez uma pausa por um momento, abaixou a cabeça e soltou uma risada rouca que me deu arrepios. Ele levantou a bota ensanguentada. Em um gesto de desprezo, a colocou no rosto de Jenna, empurrando-a para trás. Ela engasgou, e o terror nos olhos dela era palpável. Cala a boca! Ele rugiu, e sua voz aterrorizante ecoou pelas paredes. Então, ele pressionou a bota com força, esmagando a cabeça de Jenna contra o chão, enquanto os gritos dela eram abafados. Eu fiquei ali, com os punhos cerrados, as lágrimas brotando nos olhos, mas sem poder fazer nada. Finalmente, ele deu um passo atrás, levantou o rifle e o apontou para a cabeça de Jenna. Não, por favor, eu implorei, mas os gritos dela também foram silenciados pelo estrondo ensurdecedor de um tiro, e o sangue espirrou na parede bem na minha frente. O corpo de Jenna se curvou, e a cabeça dela caiu em um ângulo estranho. Então, Shawn se inclinou sobre ela, quase admirando seu trabalho. Eu fiquei ali, congelada, incapaz de me mover. A imagem daquele chão ensanguentado ficou marcada na minha mente para sempre. Depois disso, Shawn simplesmente virou-se, desceu as escadas e foi embora. No entanto, eu não consegui sair de debaixo da cama até cerca de 20 minutos depois, quando os paramédicos me puxaram para fora, aterrorizada e em choque. Eu não conseguia falar, não conseguia chorar, nem sequer dizer quem eu era. As evidências eram suficientes para condenar Shawn, mas todas as noites o rosto dele aparece nos meus pesadelos. Eu ouço a voz dele e sinto o peso do meu horror novamente, como se fosse ontem. A risada dele, fria e interminável, nunca desaparece. Esse é o verdadeiro pesadelo. Unity Grove era exatamente o que eu precisava. Minha vida era um pesadelo sem fim. Eu me sentia preso, morrendo. Então, quando ouvi falar dessa comunidade que prometia paz e um novo propósito, não pensei duas vezes. Quando cheguei lá, fui recebido por um cara chamado Charles, que tinha um sorriso tão brilhante que parecia ensaiado. Seus olhos me estudavam intensamente, como se tentasse resolver um quebra-cabeça. Atrás dele, sua esposa Leia mal dizia uma palavra. Parecia que eles carregavam um peso, algo que eu não podia ignorar. Leia me recebeu com um abraço tão efusivo que me fez sentir como se fosse um velho amigo.
Mas havia algo estranho em tudo isso. Ela disse: aqui é onde você vai encontrar tudo o que tem procurado. Um lar, uma família, um propósito e muita paz. Convoquei a mim mesmo a acreditar que tudo estava bem. Era só uma questão de adaptação. No começo, as pessoas eram amigáveis, embora um pouco estranhas e silenciosas, e tratavam Charles e Leia como se fossem deuses. Havia uma série de regras bem rígidas, nada de telefones, nada de contato com o mundo lá fora. A verdade é que parecia um pouco extremo, mas achei que fosse parte do retiro e tentei me adaptar. No entanto, Leia tinha uma aura perturbadora e estava sempre grudada em Charles, como se sua vida dependesse disso. Se qualquer outra mulher falasse com ele, seu sorriso se congelava. Certa vez, durante o jantar, uma garota chamada Mia riu de algo que Charles disse, e imediatamente o rosto de Leia se transformou em pedra. No dia seguinte, Mia desapareceu. Quando perguntei onde ela estava, Leia me olhou com olhos gelados e me disse que eu não era leal, mas não explicou o que havia acontecido com ela, o que me deixou inquieto. Os sorrisos de Leia pareciam cada vez mais falsos e ensaiados conforme os dias passavam, e às vezes ela me olhava de uma forma que me dava arrepios. Mas a verdadeira loucura começou algumas semanas depois. Uma noite, fui acordado pelo grito estridente de uma garota. Era um grito enlouquecido e frenético que fez meu cabelo arrepiar. Então, rastejei até a janela da cabana, com o coração batendo a 1000 por minuto. Foi quando vi Leia segurando sua filha pequena, Ava, pelos braços. A garotinha estava chorando, balançando as mãos desesperadamente, enquanto Leia a puxava violentamente para baixo. Temos que fazer isso. O sacrifício final é necessário, gritou Leia, e eu vi Charles parado ali, imóvel, sem dizer uma palavra. Leia arrastou Ava em direção ao fogo, e seu rosto foi iluminado pelas chamas. É isso que precisamos, disse ela com uma voz subitamente calma e quase serena, levantando uma faca que refletia a luz do fogo. Ver aquilo me fez querer gritar, mas eu não conseguia. Minha voz ficou presa na garganta. O grito de Ava se transformou em um soluço abafado, e quando a faca desceu, vi seu corpo sem vida cair no fogo, como uma boneca quebrada. Fiquei paralisado, completamente imobilizado e incapaz de processar o que acabará de ver. Por um instante, desejei que estivesse tendo um pesadelo, mas, infelizmente, não estava. De repente, Leia se ajoelhou, olhando seu trabalho, com as mãos manchadas de sangue, sorrindo e murmurando para si mesma, limpando a faca em seu vestido. Agora somos só nós dois, disse Charles a ela em voz baixa, manchando a bochecha dela com o sangue da filha. Ele esteve presente durante todo o ritual, mas não levantou um dedo para salvar a filha. Essas pessoas eram monstros. Foi um horror que eu nunca imaginei ver ou vivenciar. Naquele momento, dei um passo para trás, entrei na cabana, fechei a porta e tremi de medo. Na manhã seguinte, Leia se colocou à frente do grupo, sorrindo e falando sobre os sacrifícios finais e purificação. Eu estava aterrorizado, mas os outros pareciam calmos e ninguém mostrou um pingo de remorso. Tenho certeza de que não fui o único a ver aquilo. Então, percebi que estava lidando com uma seita de loucos perigosos. Eu sabia que precisava sair de lá, mas a floresta parecia interminável, e o pânico estava me consumindo. No entanto, encontrei coragem, de onde eu não sei. Peguei algumas coisas e corri em direção à floresta, sem olhar para trás. Conforme eu me aprofundava na escuridão, cada pequeno som me fazia pular. De repente, ouvi uma voz familiar. Era Leia. Eu a vi entre as árvores, segurando a faca ainda ensanguentada. Você não vai a lugar nenhum, ela sussurrou enquanto se aproximava. Você agora é um de nós. Naquele momento, eu corri o mais rápido que pude, os galhos rasgando minha pele enquanto meus pulmões gritavam por ar. Enquanto corria, ouvi os gritos de Leia e o som de seus passos se aproximando, mas quando pensei que não aguentaria mais, colapsei bem na frente de um carro. Lembro do motorista, horrorizado ao me ver, parando, mas depois disso não lembro de mais nada até acordar. Passei 2 dias no hospital, e 2 dias depois, Leia e Charles foram presos. Quando a polícia investigou, descobriram um verdadeiro inferno. Corpos em sepulturas rasas, rituais distorcidos e listas de nomes.
O nome de Mia estava em uma dessas listas. Embora agora estejam na prisão, tenho essa estranha sensação de que eles não terminaram comigo. Algumas noites, no silêncio absoluto, juro que ouço aquela voz dizendo: "Você não vai a lugar nenhum." Olá, meu nome é Eva e eu cresci no Kansas. Sempre amei muito meus pais adotivos, mas, desde pequena, eu sabia que eles não eram meus pais biológicos. Quando eu perguntava sobre a minha família verdadeira, eles evitavam o assunto e me diziam que era melhor não saber sobre o meu passado. Mas, quando completei 19 anos, decidi que era hora de descobrir de onde eu vinha. Então, resolvi ir até o orfanato onde fui adotada. Pedi os registros da minha adoção com uma pequena propina. Em questão de minutos, a funcionária me entregou o documento que eu tanto queria. O registro dizia que o nome da minha mãe biológica era Marta, mas não havia nada sobre meu pai. Voltei para casa super ansiosa para saber mais. Me sentei na frente do meu computador, sem contar aos meus pais o que eu estava fazendo. Depois de procurar na internet por um tempo, consegui encontrar um endereço para minha mãe biológica, Marta. Eu me senti tanto animada quanto com medo ao mesmo tempo. Queria ligar para ela, aproveitando que era verão e eu tinha acabado de me formar no ensino médio, mas estava com receio. O que eu diria para ela? E se ela não quisesse saber de mim? Decidi que seria melhor ir pessoalmente, então esperei alguns dias, coloquei a melhor roupa que eu tinha e saí com um nó no peito. Fui até a escada e disse aos meus pais que ia passar o dia na casa de uma amiga. Eles não desconfiaram de nada, e minha mãe insistiu para eu comer alguma coisa antes de sair. Ela fez um sanduíche e me lembrou de passar protetor solar. Mas, quando saí, uma pontada de culpa se instalou no meu estômago. Eles são meus verdadeiros pais, me criaram e me amaram. Talvez eu não me importasse com a biologia, mas ainda assim precisava de respostas. Dirigi pela cidade até o endereço que encontrei. Era um trailer velho em um bairro que eu não conhecia. Honestamente, me senti desconfortável. Bati na porta. Enquanto esperava, me perguntava como seria encontrar Marta. De acordo com meus registros, ela deveria ter apenas 39 anos, mas, quando a porta se abriu, ela parecia muito mais velha. A vida a tratou mal, mas, quando ela olhou para mim, eu vi os meus próprios olhos no rosto dela. "Marta, é você?" eu perguntei. Ela imediatamente ficou desconfiada. "O que você está vendendo? Não estou interessada", disse ela, começando a fechar a porta. "Espera", eu gritei. "Eu sou a Eva, sou sua filha." Nesse momento, a expressão dela mudou, e um grande sorriso apareceu no seu rosto, apesar de lhe faltarem alguns dentes. Ela correu em minha direção e me deu um abraço apertado. "Eva, por favor, entre", ela disse, me puxando para dentro. O interior do trailer estava ainda mais bagunçado do que o exterior. Havia um cheiro químico no ar e comecei a me perguntar se Marta estava envolvida em algo perigoso. Nos sentamos em um sofá coberto de poeira e peças quebradas e percebi que ela havia enviado uma mensagem do celular, o que me parecia um pouco suspeito. Então, ela começou a me perguntar sobre minha vida. Falei sobre todos os esportes que praticava, que estava planejando ir para Kansas State com uma bolsa de voleibol. Falei sobre meu namorado e meus filmes favoritos, soltando todas as anedotas que me vinham à mente. Marta parecia muito impressionada. "Você cresceu em uma linda jovem mulher", ela disse sinceramente, e dava para perceber que ela estava feliz por mim. Mas, de repente, a expressão dela ficou triste e ela perguntou sobre meus pais adotivos. Eu não me sentia confortável em falar muito sobre eles, então resolvi focar apenas em nós duas. Perguntei sobre a vida dela, o trabalho e se ela tinha mais alguma família. Marta então me contou que morava sozinha. Não tinha outros filhos e que estava recebendo assistência social depois de ser demitida do Dairy Queen, mas que estava otimista sobre encontrar um novo emprego em breve. Agradeci a honestidade dela. Depois de um momento de hesitação, decidi perguntar: "Por que você me abandonou?" Ela não conseguiu me olhar nos olhos. "Eu acho que você já sabe", ela disse. "Eu não podia ter uma filha." A resposta dela me deixou um pouco fria e um nó se formou na minha garganta.
Eu queria entender, mas também doía. O que você quer dizer com não podia? Eu perguntei. E o tom dela mudou instantaneamente. Claro que não. Ela gritou. E foi a primeira vez que ela parecia realmente brava. Se eu tivesse tido uma criança normal, eu teria ficado com ela. Mas eu sou uma mulher religiosa. Eu não entendia o que ela estava dizendo. O que a sua religião tem a ver com isso? Por que você achou que não era normal? Perguntei, tentando processar as palavras dela. Então, ela pegou meu pulso e focou na palma da minha mão, onde eu tinha uma pequena cicatriz de quando era criança. Quando ela viu, a expressão dela mudou para um horror, como se tivesse visto um fantasma. Oh Deus, ela exclamou. Isso muda tudo. Ela olhou nos meus olhos e disparou. Você não faz ideia de quem você é. Faz. Eu dei um passo para trás, sentindo que cada palavra dela me afastava ainda mais. Era como se eu começasse a pensar que tinha cometido um grande erro indo até lá. Eva, ela disse, tentando se explicar. Você nasceu com uma marca de nascença na palma da sua mão, no formato de 3/6. Eu te dei para adoção porque você é o anticristo. Eu não tive coragem de te matar, mas agora que você voltou. Suas palavras me congelaram. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Minha mente estava em total caos e eu só conseguia gaguejar. Você está brincando? O anticristo? Sério? Eu sei que parece loucura, disse Marta, com a voz trêmula. Mas, na minha comunidade, sempre havia rumores sobre você. Eu nunca pensei que você realmente voltaria para a minha vida. Eu pensei que tinha deixado tudo isso para trás. Eu pude sentir o ar ficando pesado depois dessas palavras, então perguntei. Então você me deu para adoção só porque achava que eu tinha uma marca do anticristo, tentando processar o que eu acabará de ouvir. Nesse momento, percebi que 2 homens estavam se aproximando da sala. De repente, eu soube o que estava acontecendo. Eles eram os caras para quem Marta havia enviado a mensagem. Assim que eu cheguei, durante todo aquele tempo em que estávamos conversando, ela só estava tentando me distrair para que eles chegassem. Mas não era só isso. Cada um deles estava segurando uma faca na mão e o que aconteceu a seguir foi uma loucura. Senti uma onda de medo me invadir e a única coisa que lembro é que Marta tentou me segurar. Mas eu a acertei tão forte no rosto que ela caiu no chão, desacordada. Mas então, os homens irromperam na sala e tentaram me pegar. Mas, de algum jeito, consegui me livrar deles. Eu os empurrei para o lado e corri até o meu carro, como se fossem demônios. Não! Olhei para trás, então não sabia se eles estavam me seguindo ou não. Eu supus que sim, mas apenas pulei no meu carro. Liguei o motor com um clique e pisei no acelerador, saindo em um flash. Dirigi até em casa, meu coração batendo a 1000 por hora. E quando cheguei, meus pais ficaram surpresos ao ver como eu estava. Acho que o pânico estava estampado no meu rosto. Você está bem? Minha mãe perguntou. E naquele momento, eu desabei em lágrimas e corri para abraçá-los. Quando finalmente me acalmei, contei tudo o que aconteceu na casa da Marta. É verdade que eu sou o diabo? Perguntei, chorando. Tanto minha mãe quanto meu pai caíram na risada. Vieram e me abraçaram de novo, o que me deixou um pouco confusa. Ah, querida, disse meu pai, essa marca foi quando você pegou um carvão quente da churrasqueira quando era pequena. Sua mãe biológica é completamente louca. Senti um enorme alívio quando ouvi isso. Entre risadas e lágrimas, agradeci a Deus por tudo aquilo ser apenas fruto da imaginação de uma mulher desequilibrada. Mas, quanto mais eu pensava nisso, mais estranho tudo parecia. Como Marta sabia da queimadura na minha mão? Quem eram aqueles caras que vieram atrás de mim? A verdade é que eu ainda tenho mais perguntas do que respostas. Me pergunto, eu realmente sou uma garota normal ou meus pais adotivos mentiram para mim todo esse tempo? A risada dos meus pais me fez me sentir um pouco mais normal, mas ainda havia uma parte de mim que não conseguia parar de pensar sobre o que aconteceu e o que Marta disse. Talvez eu precisasse falar com um terapeuta ou alguém que pudesse me ajudar a processar tudo isso. Mas, por enquanto, pelo menos eu tinha meus pais ao meu lado.
Havia algo estranho que eu e meu marido Marcos nunca conseguimos entender completamente. Mas, depois de tantos anos juntos, ele aprendeu a aceitar meus hábitos e gostos excêntricos. Isso era uma das razões pelas quais nosso relacionamento havia durado, além da enorme capacidade dele de compreender. Uma das coisas que eu amava, mas que ele nunca entendeu, era que eu gostava de ir às compras. Não era por causa de roupas estranhas ou produtos de luxo. Às vezes, eu só queria andar pelo supermercado e encher um carrinho com coisas, até mesmo as mais simples, como comprar mantimentos na melhor loja da cidade. Às vezes, parecia um mundo dos sonhos. Morávamos em uma cidade pequena chamada Arbor Hill. Era o tipo de lugar onde as pessoas muitas vezes esqueciam que Deus existia. Uma cidade tão silenciosa que chegava a ser desconcertante. A beleza de Arbor Hill estava na sua calma, mas essa mesma calma poderia se tornar aterrorizante, como se você estivesse dentro de um pesadelo. De fato, naquela manhã, eu tive um sonho estranho, o que explicava minha vontade de fazer compras impulsivas. No meu sonho, eu acordei e percebi que era a única pessoa no mundo. Estava completamente sozinha. Não conseguia encontrar o Marcos, nem a senhora que morava ao lado, e até o miado do nosso gato havia desaparecido. Procurei por toda parte, mas não havia sinal de vida, nem o esquilo, e isso me assustou profundamente. Acordei tremendo, suada, ainda assustada com o pesadelo. Sabia que não conseguiria dormir de novo depois disso, então decidi sair um pouco. Peguei as chaves do carro. Antes de sair, beijei o Marcos. Vou fazer umas compras, disse a ele. Ele apenas assentiu e foi trabalhar, mencionando que também precisava de algumas coisas. Acabei indo para a loja, e o calafrio do meu sonho não me deixou em paz. Enquanto caminhava pelos corredores, comecei a colocar muitas coisas aleatórias no meu carrinho, quase como uma forma de terapia para me distrair. Comprar sempre me fazia sentir um pouco melhor, mas, de repente, percebi que havia mais pessoas do que o normal naquele dia. Era estranho porque parecia que mais pessoas estavam entrando, mas ninguém estava saindo, como um tipo de déjà vu. Vi uma menina com um suéter rosa tentando colocar cereal no seu carrinho, mas a mãe estava tirando. A menina ficou vermelha de raiva e, no final, a mãe cedeu. Ok, mas só isso, nada mais, ela disse, enquanto a menina sorria feliz. Depois disso, percebi como momentos felizes podiam ser simples. Mesmo assim, eu sentia como se estivesse presa em um ciclo constante. Tive que piscar várias vezes tentando me agarrar à realidade. As pessoas ainda estavam se movendo, arrastando seus carrinhos cheios, e eu me senti como um fantasma no meio de todos. Me perguntei, ainda estou sonhando? Tentei me beliscar para sentir dor, e senti. Então soube que estava acordada. Caminhei pelos corredores procurando algo que me fizesse sentir um pouco mais normal. Peguei algumas caixas de panquecas e biscoitos, mas, para meu horror, meus músculos começaram a tremer. Cada passo que eu dava ficava mais complicado, e o tempo parecia se arrastar. Tentei me livrar dessa sensação estranha, mas não consegui. Queria sair dali, então fui até o setor de sorvetes para encontrar o meu sabor favorito. Eu deveria ir para casa, me aconchegar com o Marcos e esquecer como o meu dia estava estranho. Mas, quando cheguei à ala de sorvetes, encontrei dois adolescentes discutindo sobre qual era o melhor sabor. Baunilha é o melhor, é clássico, disse um. Não, é o Oreo, respondeu o outro. Eles voltaram para os seus sorvetes, e num piscar de olhos, tudo aconteceu de novo. Enquanto tentava entender a loucura que estava vivendo, senti meu coração disparar. Será que é um sonho do qual não consigo escapar? Honestamente, estava começando a acreditar que estava enlouquecendo. Tentei falar com aquelas garotas, mas elas nem me olharam. Era como se não me ouvissem. Olhei ao redor procurando um rosto familiar, ou ao menos um sorriso, mas todos estavam no seu próprio mundo. Eu queria chorar, mas as lágrimas não vinham. Sentia o ar ficar pesado enquanto caminhava pelos corredores. Então, abandonei o meu carrinho no meio da loja e corri em direção à saída. Mas meus movimentos estavam lentos, não conseguia avançar. Quando cheguei à porta, ela desapareceu diante de mim.
Olhei ao redor e todas as pessoas que pareciam habitar o lugar começaram a desaparecer uma a uma, como se nunca tivessem existido. Fiquei sozinha naquela enorme loja, com uma sensação esmagadora de isolamento. Não podia gritar nem pedir ajuda. Quem faria isso se eu fosse a única ali? Mesmo que tentasse, minha voz não saía, e era como se uma conexão tivesse sido cortada. Uma sensação de pânico tomou conta de mim. Senti como se estivesse me afogando no meu próprio corpo. A dor se espalhou por todos os cantos. De repente, o ambiente começou a desvanecer ao meu redor também. De repente, tudo mudou e senti um cheiro forte, como antisséptico, e o som constante de um relógio ecoou pela sala. Fechei os olhos com força, tentando acordar desse pesadelo sem fim. Só queria ir para casa, bem longe de tudo isso. Então, após um piscar, abri os olhos e me deparei com um estranho. O homem estava usando uma máscara cirúrgica, e havia paredes de metal ao meu redor. Não havia nenhuma vista familiar. Estava assustada, e foi então que percebi que estava amarrada a uma cadeira, cercada por objetos estranhos. Tudo me aterrorizava e eu não queria estar ali nem mais um segundo, mas me sentia presa. O homem à minha frente se virou e murmurou algo como: "A operação foi um desastre completo. A simulação durou apenas 3 minutos." Minha mente ficou em branco enquanto tentava entender o que estava acontecendo. Simulação? O que era isso? Senti-me impotente enquanto um deles entregava à colega uma seringa com um líquido que parecia muito ameaçador. "Vou injetá-la com um soro mais forte. Espero que isso a mantenha dormindo", disse o homem, enquanto senti meu sangue gelar. A palavra loop ecoou na minha cabeça como um som aterrorizante. Tentei me sacudir, lutando contra as amarras que me seguravam, mas meus braços e pernas estavam como borracha, incapazes de se mover. Vi a seringa se aproximando lentamente de mim, e o mundo se transformou em um redemoinho branco. A próxima coisa que senti foi um sopro de ar fresco. Abri os olhos e me encontrei de volta na loja. Uma onda de felicidade me invadiu imediatamente. Caminhei pelos corredores com um sorriso no rosto, procurando pelos mantimentos que precisávamos para casa. Tudo parecia normal e as pessoas ao meu redor seguiam com suas atividades como se nada tivesse acontecido. Apesar da alegria que me tomou, havia uma sensação estranha de que algo não estava certo. Não conseguia me livrar daquela inquietação, como se, no fundo, eu soubesse que estava presa em um ciclo do qual não conseguiria escapar. Porque eu sentia que fazia parte de algo maior, algo mais sombrio. Enquanto continuava a fazer as compras, o relógio parecia seguir sua própria bússola, marcando um tempo que não poderia ser meu. A história começa com um folheto que dizia que estavam procurando por novos rostos para uma marca de roupa, e que não era necessário ter experiência. Eu tinha apenas 19 anos, uma montanha de dívidas e uma mãe doente. A vida parecia sufocante. Então decidi que aquilo poderia ser a salvação de que precisávamos desesperadamente. A entrevista seria em um hotel 5 estrelas em Manhattan. E quando cheguei lá, quase desisti ao ver os pisos de mármore luxuosos, os lustres dourados e tudo brilhando de uma maneira que me tirou o fôlego. Mas então Tom, o recrutador, apareceu. Ele me cumprimentou como se fôssemos velhos amigos, com um sorriso tão polido que parecia falso. Ao lado dele estava Diana, sua cúmplice, cujas palavras eram sempre de incentivo. "Essa é a sua chance. Você não pode perder." Ela sorriu e me perguntou o que eu achava de passar o fim de semana na ilha particular deles. E claro, eu respondi que parecia incrível. A cena no hotel era frenética. Meninas da minha idade riam e tiravam selfies. Tudo parecia tão exagerado, como se elas estivessem tentando se convencer de que fazer parte daquilo não era um erro. Finalmente, chegamos à ilha, que parecia um verdadeiro paraíso, com águas azuis e mansões que pareciam saídas de um sonho. Mas, quando a noite caiu, as coisas começaram a mudar. Naquela noite, houve uma festa. A música estava alta e o álcool por toda parte. Mas também percebi que os homens mais velhos, chamados de patrocinadores, circulavam pela multidão como lobos entre as ovelhas. De repente, um homem se aproximou e tocou meu ombro, e sua mão ficou lá tempo demais.
Ela é nova, disse Tom, me puxando para o lado. Ele me avisou. Fique comigo e vou te apresentar as pessoas certas. De um canto, vi outra garota deitada no sofá, seu vestido rasgado, parecendo perdida. Dois caras estavam levando ela embora, rindo e dizendo que ela tinha se divertido demais. Eu não consegui dormir aquela noite. Na manhã seguinte, acordei sem lembrar como havia chegado ao meu quarto e senti meu corpo fora de controle. Olhei no espelho e vi hematomas nas minhas coxas e arranhões nos meus braços. Também estava usando uma camisa gigante e minha maquiagem estava toda borrada. Na sala de café da manhã, a cena era tão horrível quanto. Uma garota não conseguia manter a cabeça erguida e outra tinha hematomas no pescoço. Mesmo assim, uma delas disse que aquilo era normal, que eu não deveria pensar demais. Elas estão só cansadas, disseram. Os dias a partir de então foram uma mistura de terror constante. Toda noite o mesmo ciclo de drogas, álcool e homens para quem éramos apenas brinquedos em um jogo. Nos forçavam a beber e engolir pílulas, dizendo que era para nos relaxar, como se isso justificasse. Um dia, vi uma garota sendo arrastada pelo corredor, seu vestido completamente rasgado. Ela mal conseguia se manter em pé e chamava por ajuda em uma voz baixa, com o rosto cheio de desespero. Mas a porta foi fechada com força, silenciando seus gritos. Era impossível comer. Meu estômago estava em turbulência e toda a sombra me fazia tremer. À noite, os gritos filtravam pelos corredores e o som de passos pesados ecoava pelo piso. Eu tampava os ouvidos, rezando para não ser a próxima. Foi então que Tom apareceu no meu quarto. Sentou-se na beira da cama e me disse, com a voz suave, quase amigável: "Você precisa parar de resistir." Ele passou um dedo pelo meu cabelo. "Você sabe quantas garotas matariam para ter essa oportunidade? Apenas relaxe, cuide de si mesma ou vai se arrepender." A mão de Tom demorou demais no meu rosto e eu senti vontade de vomitar. A situação já estava insuportável, então decidi que precisava sair antes do amanhecer. Às 4 da manhã, logo quando os seguranças estavam trocando de turno, saí do meu quarto e me joguei na selva. Os sons gelados do lugar me cercavam enquanto eu corria. Galhos arranhavam minha pele e meus pés sangravam nas pedras afiadas, mas eu não me importava. Só tinha meus olhos fixos no cais. De repente, ouvi vozes atrás de mim. Encontraram ela. Me joguei no chão, me escondendo na vegetação, enquanto uma lanterna iluminava a escuridão. A voz de Diana ecoou furiosa. "Ela não vai sair dessa ilha." Nesse instante, me pegaram e me arrastaram para trás. Senti um tapa que abriu meu lábio. "Você está estragando tudo," ela disse, suas unhas se cravando no meu braço. Aquela noite, me doparam novamente. Acordei em um estado de confusão horrível e meus membros pareciam estar cheios de chumbo. Eu conseguia ouvir as outras meninas chorando, mas não conseguia me mexer. Quando o FBI finalmente invadiu a ilha naquela mesma tarde, no começo achei que fosse mais um truque, mas um agente se aproximou, me envolveu em um cobertor e sussurrou: "Você está segura agora." Apesar do alívio, eu acordava suada, com os gritos da garota ainda ecoando na minha cabeça. Tom estava morto. Ele resistiu e entrou em luta corporal com os policiais, mas Diana foi para a prisão. Embora agora eu esteja segura e bem longe daquele inferno, a sombra ainda está presente de vez em quando. Tenho pesadelos em que ainda me vejo na ilha, desesperada, angustiada e tentando escapar, mas incapaz de fazê-lo. Ainda me lembro da sensação horrível que você tem ao acordar depois de ser drogada, assim como da impotência de sentir que não tem controle sobre seu próprio corpo, sendo à mercê de outras pessoas. Se você está lendo isso, lembre-se de que monstros como Tom e Diana nem sempre estão nas sombras. Às vezes, eles sorriem para você com trajes elegantes e prometem um mundo.